Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje eu queria trazer uma reflexão com você, baseada lá no Salmo 116, versículo 12, que diz o seguinte: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu queria fazer uma releitura desse salmo, desse versículo, no seguinte sentido: ao invés de nós perguntarmos o que darei eu ao Senhor, eu queria que nós perguntássemos, eu queria que você perguntasse ao Senhor: qual o comportamento que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação específica? Você já experimentou fazer esse exercício? Dizer assim: o que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, na família. Por exemplo, com seus pais. Quando às vezes você está lidando com seus pais, que às vezes não tem o comportamento, não tem a atitude que você esperava, você, ao invés de agir por você mesmo, você vai perguntar: o que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação? Bom, esse é um ponto. Agora, em relação ao cônjuge, se você é casado e de repente o seu cônjuge não se comporta da maneira que você esperava, não da maneira que você esperava que ele agisse, às vezes ele pode te ofender, ou às vezes ele pode não te dar muita atenção, ou às vezes alguma coisinha lá que te machuca, não é? Não tem aqui nada específico, mas enfim, são N motivos que podem provocar você, se você é casado ou se você tem um relacionamento afetivo. E ao invés de você responder com agressividade, ou revidar, ou às vezes ser individualista, você vai perguntar o seguinte para você mesmo: o que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação? Você já se fez essa pergunta? Como o Senhor Jesus gostaria que eu agisse nessa situação? Agora, em relação aos filhos, de repente você tem um filho desobediente, ou um filho que às vezes não te dá tanto orgulho, não age como você esperava. Você já experimentou se perguntar como o Senhor Jesus gostaria que eu agisse nessa situação? Olha só, são N situações. De repente, no trabalho, você não obtém aquele reconhecimento que você esperava, ou às vezes alguém é mais honrado do que você no seu círculo de amizades e você fica ofendido, mas ao invés de revidar, você já experimentou se perguntar: como o Senhor Jesus gostaria que eu agisse nessa situação? Olha que interessante. É um exercício mental que você vai fazer para você mesmo, antes de você revidar, antes de você fazer aquilo que o mundo te aconselha. Você vai se perguntar o que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação específica, no trabalho, como eu disse, na família, como eu disse, nos relacionamentos em geral. Se você frequenta uma igreja e às vezes lá você não tem sido honrado, você às vezes tem sido deixado de lado, ao invés de revidar, você já experimentou se perguntar o que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação? Olha que interessante, sabe por quê? Porque se o nosso foco é Jesus, nós devemos sempre fazer esse exercício mental. É muito fácil falar que nós somos fãs de Jesus, que nós admiramos Jesus, mas ser discípulo de Jesus é fazer aquilo que ele espera de nós. E muitas vezes isso não é fácil, porque muitas vezes é passar por cima do nosso ego, é passar por cima do nosso orgulho, é ir na contramão do que o mundo ensina, porque o mundo ensina o seguinte hoje em dia: pense em você, coloque você no centro, não aceite desaforos, se vingue. Comece a pensar mais em você e menos nos outros. Coloque você em primeiro lugar. É isso que o mundo tem ensinado. Mas isso não é o verdadeiro cristianismo. Porque o Senhor Jesus diz o seguinte: preferi-vos em honra uns aos outros. Se o seu irmão, de repente, der um tapa na sua face, ofereça a outra. Olha que coisa. Mas isso, trocando em miúdos, se você é ofendido, coloque-se assim em situação, fala assim: eis-me aqui,
aqui porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor Jesus me ensinou na palavra dele. E o Senhor Jesus me ensinou a amar o próximo como a mim mesmo. O Senhor Jesus nos ensinou a sermos humildes e não a sermos arrogantes. O Senhor Jesus, ele nos ensina a agirmos na contramão do que o mundo ensina. Então, o recado que eu tenho para você hoje, ainda que você não goste muito, eu peço desculpas a você, mas eu estou aqui porque o Espírito Santo me levantou para falar isso, que muitas pessoas têm pensado somente em si, somente no seu ego, somente no seu orgulho, e isso não tem agradado a Deus. Isso não é cristianismo. Então, se você é cristão, comece a pensar assim: o que o Senhor Jesus espera de mim nessa situação específica? Coloque o Senhor Jesus no centro. Sabe por quê? Porque depois que você colocar o Senhor Jesus no centro, pode ter certeza que Ele vai olhar para você e vai cuidar da sua vida, nos mínimos detalhes. Porque a palavra também diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então experimente. O que é buscar o reino de Deus? É fazer a vontade de Jesus, é fazer aquilo que Jesus espera de mim, aquilo que o Senhor Jesus espera de você, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Busque a vontade de Jesus, que o Senhor Jesus com certeza vai te abençoar. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo nosso canal. O Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.